William Meia, que foi revelado pelo São Paulo, que jogou no Nantes da França, que jogou no Mônaco, no Standard Liège da Bélgica, enfim, no Internacional de Porto Alegre, no Coritiba e hoje está no Operário. A gente está falando dele, do Gabriel Bosquilha, exatamente, o meia de 29 anos de idade, vem se destacando, né, na equipe do Operário. É bom jogador, tá? É bom jogador, tem um histórico muito interessante, né? É um canhoto, joga com a perna esquerda, é um meio ofensivo, também cai um pouco pelos lados, mas é mais centralizado e tem contrato lá com o Operário, né, até novembro de 2026. Porém, facilmente sairia do Operário para jogar em outra equipe, né? Cara, o que eu vi sobre esse cara aí, esse Bosquilha, foi que ele vem de uma sequência de lesões graves. Ele, quando voltou da Europa, ele foi pro Inter, acho que foi isso. E aí ele teve uma lesão que ele passou quase um ano parado. Passou 200 e poucos dias parado, lesão no joelho. Aí ele saiu do Inter, aí foi pro Curitiba. Só no Curitiba, em menos de um ano, ele se lesionou mais 3 vezes. Foi no ano que o Curitiba foi rebaixado. E aí ele acabou parando lá no Operário, né? E aí, quem lembra dele no jogo contra o Vasco, ele joga bem, tá? Ele é pra ficar no lugar do Payet, né? Ele vai substituir ali o Payet pra ser o reserva do Coutinho, se o Coutinho renovar com o Vasco. Tipo, eu não duvido que o cara seja bom. Não é porque o cara tá num time pequeno que ele não é bom. Ele tem uma história grande, saiu do São Paulo e tudo mais, foi pra Europa. Mas o cara vem de lesões, sequência de lesões, e o Vasco comprar um cara que já vem lesionado, já baixa os que já tem lá, né? A UPA do Vasco tá cheia de gente. O jogador é um dos mais experientes lá da equipe do Operário e o Vasco observa, né, essa contratação. O staff do jogador foi contactado e, na minha opinião, não é um jogador a se dispensar. Dá para observar porque é um jogador experiente, como eu falei, Nantes, Mônaco da França, enfim, revelado pelo São Paulo, Internacional de Porto Alegre. Não é um jogador qualquer. É o craque que o Vasco precisa? Não. O craque é o Coutinho, tem que performar. Mas Gabriel Bosquilha pode ser ali um substituto ali na saída do Payet, que joga centralizado no meio-campo, com mais posse de bola, enfim. Vamos observar se o Vasco avança ou não nessa possível contratação. Bom, falando em interesse revelado, o Vasco tem um interesse também na contratação do executivo Bruno Costa. O homem forte, né, que saiu do Fortaleza, que no momento de transição do Fortaleza ali, naquele momento, né, que o Fortaleza tem um potencial maior, fez 21 contratações. Exatamente, ele trouxe o Fortaleza 21 reforços no mercado e fez com que o Fortaleza subisse um pouco ali o patamar do clube, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, se esse cara montou aquele elenco do Fortaleza, beleza que o Fortaleza deu uma quedazinha agora, né? Perdeu pro Vasco 3-0, perdeu agora pro Flamengo 5-0, não sei o que, mas o Fortaleza vinha embalado, vinha com tudo, né? Desde o ano passado pra cá. E se esse cara tiver montado esse time, pode ser que seja uma boa. Eu pouco me interesso pela política do Vasco. Pra mim, lá só interessa que faça as coisas. Eu não tô nem aí, eu não decoro o nome de negócio de diretor técnico. A gente sabe do Felipe porque o Felipe, enfim, foi o protagonista de coisa ruim, né? É um cara que não faz nada, que ninguém entende, tá lá porque é amigo do presidente. Mas eu tô pouco me lixando pra diretoria do Vasco, eu só quero que eles façam o trabalho dele. Pode estar, quem for lá dentro, pode ser o palhaço Chupetinho, o Tiririca. Se fizer o trabalho dele, por mim tanto faz. Se esse rapaz aí montou aquele time do Fortaleza, pode ser que seja uma boa, né? Bom, a situação é o seguinte, o Vasco também teria feito uma proposta para Eduardo Freeland, né, que estava no Avaí, tem um trabalho no Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro e, claro, a gente observa, né, que é um cara que saiu chutado pela torcida no Avaí. Enfim, a situação é mais ou menos essa, né? O Vasco tenta encontrar um homem forte do futebol o quanto antes para essa janela de transferência. Janela difícil, né? Que vai se abrir no mês que vem. Já está aberta uma emergencial agora, né? Para os clubes que disputam o Intercontinental, mas já está aberta também para todos os outros clubes. O Vasco não vem aproveitando essa janela, vem freando muito aí no momento de
que precisa ter um centro de urgência, né? Mas vamos observar como que vai se comportar aí após a chegada de um diretor executivo de futebol, que é algo necessário, principalmente em uma janela de transferências. É o cara que negocia, é o cara que busca, é o cara que traz, é o cara que tem um network, conversa com o empresário, precisa desse cara o quanto antes. Então, Eduardo Freeland ou Bruno Costa podem ser aí anunciados a qualquer momento. A gente sabe... Cara, assim, o Amodeu já até falou, né, que não tem dinheiro. O Vasco tá quebrado. Não, ele falou com essas palavras, o torcedor não se iluda com grandes contratações, porque o Vasco tá lascado. Quebrado. Então o Vasco, esse ano, essa janela agora não vai ter grandes contratações. Mas é aquela coisa. O Nuno Moreira não foi uma grande contratação. Não foi caro, não foi absurdo. E foi uma das melhores contratações do Vasco aí, sei lá, nos últimos 3 anos. Eu acho que não tem quem discorde disso. Mas, ao contrário dele, o Lloyd veio junto nesse pacote. Não vale nada do que foi pago. Garré também veio junto, não mostrou futebol. E aí a gente tem outros exemplos, né? Dessa coisa de não ter dinheiro para grandes contratações. Aí vem Jean Davi, Emerson Rodrigues, Maxime, Esforza. É esse tipo de contratação que vai fazer. Eu acho assim, cara, se for para fazer esse nível de contratação, é melhor nem fazer, pô. Deus sobe os meninos da base e joga o resto do ano, seja o que Deus quiser, tá entendendo? Ou se juntar ali as moedinhas, quebrar o cofrinho e tudo mais, contrata aí 1 ou 2 zagueiros bons de alto nível e acabou-se. Não precisa mais do que isso, não. Que o favorito do Pedrinho é o Rodrigo Caetano, mas também sabemos que essas chances são remotas, são quase impossíveis de acontecer, porque o Rodrigo Caetano hoje é o diretor de seleções da CBF. Enfim, vamos falar bastante sobre esse assunto já, porque o Vasco deve fechar ainda essa semana com o diretor executivo de futebol. Bom, a situação é a seguinte, tá? Revelei aí algumas questões do Felipe Coutinho e volto a falar. Conversei com algumas pessoas na noite de ontem e, o Felipe Coutinho tem sim interesse de ficar no Vasco. O jogador tem se incomodado muito com o atual momento dele no clube, né? Ele se cobra muito, tá no dia a dia ele se cobrando, mas quer seguir no clube. A situação agora será com o Aston Villa, né? O Aston Villa que detém os direitos econômicos do jogador até meados de 2026. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Lembrando, você e doutor... Cara, eu vi até uma notícia aí, não sei se é verdade, né? Que tem um time lá do México que tava de olho no Coutinho pra jogar o Mundial. Não sei, não sei se enfim, a gente vê as notícias aí e dá ouvido pra muita coisa, né? Mas diz que tinha, eu esqueci agora o nome do time, mas diz que tinha um time do México que queria levar o Coutinho pra jogar o Mundial. Uma proposta muito boa, mas também não vi mais nada falando. O Coutinho, cara, assim, o Coutinho melhorou muito nessa temporada, né? Eu acho que ele já fez 5 gols e assistências e tal. Depois que o Diniz assumiu, ele melhorou ainda mais. Lógico que ele não tá na melhor forma, no melhor futebol que ele pode apresentar. O Coutinho é craque, todo mundo sabe. Mas ele ainda não conseguiu trazer de volta aquele futebol dele que todo mundo se empolgou na hora que ele foi contratado, né? Que a barreira ia virar baile, não sei o quê. Mas, quem sabe uma hora volta, né? Então, não sei, eu acho que o Coutinho deveria continuar pelo menos até o final do ano para ver se realmente ele vai desabrochar. Se não, meu amigo, é o mesmo destino do país. Salário caro, futebol fraco, rua.